nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações e falando, Senhor, de uma maneira que nós possamos estar sensível para te ouvir. Nós estamos aqui dependendo exclusivamente do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou, nos inspirou para fazer. Por isso estamos seguros. Aqueles que estão aqui nesta manhã foram pessoas que foram predestinadas para estar aqui. Também abençoa aqueles que não puderam vir por um motivo justo, por algo, força maior. Que o Senhor tenha misericórdia. Ajude aqueles que vão ouvir através desse canal que o Senhor preparou para eles ouvirem. E que esta unção que vai estar em nosso meio possa estar em cada lar, em cada família que ali vai estar observando. Porque cremos que o Senhor é um Deus de perto e também um Deus de longe. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos, seja a nossa porção nesta manhã. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, nós estamos ainda no calor daquele culto que tivemos no final de semana passado, né? Onde tivemos um companheirismo maravilhoso, louvores, adoração a Deus, e isso vai continuar por algum tempo. Nós vamos melhor tirar um tempo específico para isso, uma vez por mês. Também, ontem, os irmãos Paulo, a Patrícia, o irmão Vicente, a irmã Nayara, a irmã Luísa, uma equipe abençoada, tiveram ali fazendo um companheirismo na casa da irmã Zilda, na casa da irmã Rejane, né? E eu senti muito feliz com isso. É uma coisa muito boa e eu almejava por isso. Alguém que tomasse a frente para fazer isso. O irmão Vicente, com os jovens ali, está nessa função, nessa comissão. E o irmão Paulo, como diácono, acompanhando, melhor ainda. A gente fica mais bem servido, né, irmão Adriano? Então, eles vão ter um propósito de todo sábado fazer esse tipo de trabalho. Cantarinos, visitar as pessoas que não podem vir no culto. Deus abençoe muito, Amar. Pessoas que não podem vir no culto, tipo a irmã Zilda, por exemplo, né? Temos ela. Temos a irmã Olívia. Pessoas que não conseguem, não estão tendo muita condição de vir, tem desejo de estar aqui, não conseguem. Esse é o motivo principal, dá para se dizer assim, né? Das visitas. Mas também fica em aberto, eu senti no meu coração dizer isso, para que cada irmão que tiver a inspiração, a direção de realizar um culto relâmpago ali na sua casa, que façam isso, convide, marque com os irmãos, e num sábado, esses irmãos vão lá, aí levam mais os jovens aqui, o Natan, o Ezequiel, e quem estiver disposto, não precisa ser somente os jovens, porque domingo passado foi uma benção, foi 10 irmãos evangelizar, 10. Foi muito lindo aquilo, de 2 em 2, entregando folhetos nas caixas de correio para as pessoas, oramos nas casas, né, irmão Adriano? Foi muito gostoso aquilo. Então, jovens, idosos, tudo que tiver desejo de ir, vai fazer isso. E, então, pastor, eu tenho o desejo de fazer um culto no meu bairro. Não precisa ser especificamente na casa, mas tem uma praça ali, uma pracinha perto de casa, entendeu, irmão Jair? Algo ali, eu tenho desejo. Procura os irmãos, o irmão Vicente, os irmãos, e o irmão Paulinho, o irmão Vicente, e vocês marquem isso aí. Eles proporam no coração deles de ir todo sábado, e está em aberto o convite para quem quiser participar. Eles vão ir no trem ali, cantar uns hinos, largar uns folhetos. Mas essa do culto, você tem uma praça perto da sua casa, convide os irmãos, vamos fazer um culto lá de louvor, e aí enquanto eles cantam, uns entregam o folheto, convido, orem pelas pessoas.
E convido e divulgo ali esse folheto que nós fizemos ali pela graça, irmão Osés, foi muito completo. Nós sentamos um dia lá em casa, oramos e nós mesmos ali elaboramos a maneira e mandamos imprimir 10.000 folhetos. E ficou muito completo. Tem ali batismo, a ordem, o cumprimento do batismo e muitas explicações bíblicas. Então, fica em aberto isso. Os irmãos que querem culto no seu bairro, os convide, comunique que nós vamos estar lá, tá bom? Precisa o pastor estar junto? Vou com o maior prazer. Tá bom? Se for necessário, nós estaremos fazendo isso. Era essas notas, irmão Adriano? Então tá. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Foi anunciado ali, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 13 e 14. E eu acabei esquecendo de anunciar Hebreus capítulo 13, verso 17 também, para tratarmos de um assunto que vamos tratar nesta manhã. Então, o segundo livro de Reis, capítulo 5, 13 e 14, nos diz assim. Moisés, parece que está meio... Acho que eu vou trocar. Põe aquele outro aqui para mim, faz favor. Amém. Está ligado? Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim a palavra. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Agora, livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, nos diz assim. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Soberano Deus, acrescente as bênçãos desta palavra lida, em nome do Senhor Jesus. Assentai-vos e deixe sua Bíblia aberta no livro de 2 Reis para você acompanhar. Manayara cantando o hino. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. E vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim
presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza e incerteza e dissabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. O Senhor pode reinar em nossa vida. Nós vamos falar nesta manhã, irmãos, sobre obediência e sujeição. Obedecer e sujeitar. Nós estamos vivendo um tempo muito crítico. E nós olhamos para as Escrituras e nós encontramos uma palavra que diz: maldito o homem que confia no homem. E até por sinal falamos sobre isso com o irmão Sabino essa semana. Algumas coisas ali conversando, uma conversa muito boa, e lembramos disso. E a Bíblia diz: maldito do homem que confia no homem. Mas tem outra passagem que emenda isso, que faz do seu braço a sua força. Por quê? Mombrano diz que Deus permite o homem errar para que você tire os olhos do homem e coloque os olhos em Deus. 100% correto. Mas também, por outro lado, é um fio de navalha, porque o homem é o agente de Deus. Que coisa? Deus falou para o profeta: se você fizer com que as pessoas creiam em mim, você nem canse parar na sua frente. Ele falou: se você fizer com que as pessoas creiam em ti, e seja mais sincero, nem câncer parará na tua frente. Então é bom ter um ensinamento. Agora, o homem, colocar no homem a sua força, colocar no homem a sua esperança, o homem vai errar, o homem é carne. Nós conversávamos com o irmão Sabino, o Mombrano dizia assim: se Deus tira a mão de misericórdia de cima de mim, eu vou para um caminho pior. Porque nós devemos, aquele que está em pé, ore, cuide e não caia. Então, você deve respeitar o homem de Deus e confiar em Deus. Amém? Mas veja, o homem é o agente de Deus. Deus trabalha através do homem, assim como Satanás também trabalha através do homem. Tudo bem, irmão Luiz? Agora, uma das coisas que impede a pessoa de receber as bênçãos é ser sensível e obedecer. E sujeitar. Porque obedecer, muitas vezes, a pessoa até obedece, mas sujeitar é difícil.
Sujeitar. Então, por exemplo, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. O que é obedecer? Obedecer é seguir os comandos, desejos e restrições de alguém. Submeter-se à vontade de outro na execução de um ato. A execução de um ato, isso é obedecer. E o que é sujeitai-vos? Submeter para sofrer alterações ou modificações. Tem diferença. Lá é obedecer a algo que você entendeu, na realização de um ato. E a sujeição é estar submisso a sofrer alterações e modificações. Exemplo, irmão Paulo, vem até aqui. Ele está me obedecendo. Agora você vira de costa, vai ficar aí. Esse ato dele vir aqui, normal, ele obedeceu. Agora ficar de costa, isso é sujeição. Submeter-se à mudança de algo, submeter-se a alterar algo, ou seja, que seja algo normal, algo comum, né? Obedecer. Mas quando você vir de costas, eu disse, fique aí, você ficar sem entender o que estou fazendo. Mas ele está obedecendo e está sujeitando. E esse é o ato que muitos não querem. Obrigado. Pode voltar. E aí nós vamos caminhar aqui por dentro dessas mensagens, demonologia, estado religioso, e assim nos convém cumprir toda a justiça, e várias passagens bíblicas, para nós vermos que é nas mínimas coisas, irmão Wagner, que nós deixamos passar por alto e não somos abençoados. Porque Deus faz coisas e não. O irmão Luiz, lembrei agora olhando para ele. Domingo passado, no culto de oração, no culto de adoração aqui, de companheirismo, ele disse: fazem 12 anos que eu estou, mais ou menos, né? Ele disse: 11 anos que eu estou caminhando ao lado do pastor, e a minha filha está aqui. E o pastor sempre tem sido o meu conselheiro. E eu confesso para vocês que tem coisas que ele me falou, conselhos que ele me deu que eu não entendi. Que eu fiquei pensando, mas como assim? Eu ligava para ele pedindo um conselho, esperando receber algo, ele me dava um conselho totalmente diferente, mandando eu ter paciência. E hoje eu vejo que se eu não tivesse obedecido, eu não estaria onde eu estou agora, e coisas na minha vida acontecendo como está acontecendo agora. O senhor disse nessas palavras. Ele disse assim: teve coisas que eu não entendi, cheguei a ficar nervoso. Por que o pastor me respondeu dessa maneira? Mas era Deus. E é nisso, irmão Itamar, que as pessoas às vezes perdem. Porque não é o homem não é nada, mas ele é um agente. O que é um agente? É aquele que está nas mãos de algo para trabalhar. Para trabalhar. Então, eu chego a uma conclusão, antes de entrarmos na leitura. Que a ovelha não perde por obedecer. Seja o pedido que for, a ovelha não tem prejuízo nenhum em obedecer, porque Deus está obrigado a lhe abençoar quando você obedece ao seu pastor. Quando você obedece a palavra, em primeiro lugar, o pastor, porque se o pastor tem que estar na palavra, senão você não vai obedecer. Agora, vou dizer outra coisa, muitas vezes a pessoa mesmo errada lá fora, por ela obedecer uma direção, Deus a honra e abençoa ela por aquele ato. Já pensou? Então, veja, obedecer é uma coisa e sujeitar é outra. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a eles. Veja, no livro de Mateus capítulo 8, você não precisa acompanhar, abrir a Bíblia se você não quiser. Se você puder, melhor ainda. Mas no livro de Mateus capítulo 8, verso 1 a 3... o leproso purificado. Descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão.
E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Uma maneira que Jesus teve. Irmão Sabino, ele tocou no leproso. O leproso não podia ser tocado. O leproso era uma pessoa isolada. Ele era um doente. Mas ele foi contra qualquer coisa e tocou naquele leproso. Não teve medo de pegar lepra. Ele tocou e disse: eu quero ser limpo. E no mesmo momento ele ficou curado. Uma maneira, irmão Jairo. E eu lembro agora do testemunho do irmão Jairo. Isso me inspirou a pregar. Posso falar? Eu estava umas 8 e tanto da noite, embaixo de uma luz lá, de um poste, na frente da casa, eu e a irmã Nair, eu com uma pilha de mensagem, lendo e tomando ali um chimarrão. E o irmão Jairo mandou uma mensagem, falou: pastor, socorro, ora por mim. Eu tenho uma semana que eu estou mal, pastor. Estou mal. Já fui no médico, já fui na UPA, estou mal, não sei o que fazer. Preciso de ajuda, pastor. E eu baixei o telefone, levantamos as mãos e eu orei de uma maneira especial, que Deus sabe qual foi. E mandei um áudio para ele, eu disse assim: faça assim. Eu acabei de orar agora, falei a Deus a seu favor, e você vá a algum lugar, alguma coisa assim, parece que eu falei assim: coloque a mão aonde está essa enfermidade e manda isso embora em nome do Senhor Jesus. Você está comissionado para isso, né, irmão Jair? Você pode até levar o microfone, que ele mesmo pode contar esse testemunho. E ele fez. E quando passou uma hora e tanto, eu estava já deitado, indo deitar, eram umas 10 horas, entrou a mensagem dele: eu estou passando aqui somente para agradecer, porque eu fiz como o senhor falou, e eu fui no banheiro e fiquei 1 hora ajoelhado, e eu mandei aquilo embora. E eu estou bom, pastor. E isso me inspirou a falar sobre obediência e sujeição. Porque ele ouviu aquilo. Ele fez, quando eu mandei o áudio, ele disse: amém, pastor, eu vou fazer. Com quem quer dizer? Eu vou fazer. E Deus o abençoou. Ele poderia dizer assim: mas eu já fiz tanto disso, já orei. Quantos dias? E eu disse para minha esposa: aquilo não era para médico. Isso aí não é para médico. Depois eu disse para o senhor: isso não é para médico. Porque nós vamos ver aqui, irmão Sabino, que tem coisas que é para médico e tem coisas que não é para médico. Porque Deus está na medicina. Então esse negócio: eu não vou no médico porque eu sou crente, está errado. Jesus deixou os médicos. Quem deu esse dom para eles foi Deus. E tudo que nós fizermos para ajudar a pessoa, o irmão Brando diz na mensagem que eu estou lendo lá, o pastor do Redil, ele disse: se eu soubesse que um copo d'água faria bem para uma pessoa, eu mandaria ela tomar. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que a boa dádiva, melhor dizendo, vem de Deus. Quiropraxia, ele diz... vá, se você sente fé, vá lá. Você vai lá no ortopedista, você vai onde for. Se Deus curou, se ele foi usado por Deus para colocar seu pé no lugar, você não dê glória a ele, dê glória a Deus, porque quem cura é só Deus, mas ele foi o instrumento para colocar seu pé no lugar. Bem assim, irmão Luiz, ele diz. Então, Jesus aqui fez algo em comum. E se nós formos agora ainda para o livro de Mateus capítulo 7, versículo 24, o que diz aqui? Eu acho que eu anotei, é Marcos, desculpe, não é Mateus, é Marcos. Marcos capítulo 7, verso 24. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, e cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos,
porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Nem foi lá. Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E aí aqui mais para frente diz, deixa eu ver aqui, e indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Ela não criticou, quando Jesus falou vai, ela foi. Mas Senhor, eu estou aqui para o Senhor ir lá na minha casa, orar por ela? Não, vai, por essa palavra sua filha está sã. Ai, Deus amado, vai, irmão Jairo, coloque a mão e isso vai embora. Nós somos agente de Deus, somos comissionados para isso. E quando você obedece uma voz que Deus colocou para você obedecer, você é abençoado. Vai, coloque as mãos, vai, faça isso. Ele não mandou isso, ele mandou ela ir, você vai. Quando ela chegou lá, a menina deitada e o demônio já havia saído. Não precisou nem ele ir. Aleluia. Agora no livro de João, capítulo 9. Evangelho de João. Capítulo 9, verso 6. Você vê onde se encontra aqui. A cura de um cego de nascença. 9 e 6 diz assim. Eu vou ler do 1 ao 6. E Jesus passando, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, né? Quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Era um costume lá, algo que eles tinham, que se alguém tivesse algum problema é porque tinha pecado. E Jesus quebrou isso. Quebrou isso. Nem sempre um irmão, uma pessoa que está passando por algo é porque ele tem pecado, porque ele tem erro. Jesus aqui disse assim, isso é ele chega dizendo assim, e Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Está vendo, irmãos? Faça as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, aqui quebrou, aqui algo que só mesmo o eleito para crer, para entender o que é obedecer e sujeitar. Olha o que ele fez, irmão. Já num, ele falou, no outro, ele pôs as mãos onde não podia. Ele pôs as mãos no leproso. A mulher veio pedir, ele disse: vai lá, vai embora que ela está curada. Ela foi. E aqui ele vem e diz assim: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Precisava o Deus Todo-Poderoso fazer isso, irmã Adriana? Cuspir no chão, fazer lodo, colocar nos olhos do cego, e disse: agora vai lá e lava lá no tanque lá de Siloé. E ele ficou vendo. Então há maneiras de Deus fazer as coisas que ele não dá explicação, irmã Maristela. Não dá explicação. Já pensou a madame ali? A pessoa ali rodeada de pessoas orgulhosas ali? Olhar aquilo? O que ele estava querendo dizer com isso? Aí vai os estudiosos lá, essa filosofia que temos hoje, que todo mundo ajuda todo mundo. Todo mundo sabe, e não sabe nada, diz o profeta, não sabe, sabe tanto de Deus quanto um cavaleiro lá que não entende nada, o do mato não entende nada da cidade. Mas todo mundo sabe. Mas quando Jesus fez isso, ele obedeceu.
E ele foi e ficou são, ficou curado. Então, irmãos, há uma grande diferença. Agora, no livro de 2 Reis, onde nós lemos a Escritura, isso aqui é tremendo. Abra lá comigo para acompanhar. Naamã é curado da lepra. Olha quantos detalhes gostosos de ver aqui, irmãos. Naamã era chefe do exército do rei da Síria e era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este um varão, homem valoroso, porém era leproso. Veja. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina. Olha o plano de Deus. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Outra coisa que você vai pegando aqui, quando Deus quer te abençoar, Ele já começa a fazer, Ele tem um plano, usando alguém, e Ele vai usando, vai fazendo algo, e no final você vai entender que aquilo era Deus. Levaram uma menina presa, para servir de empregada para a esposa de Naamã. E disse esta a sua senhora, a mocinha disse: tomara que o meu senhor estivesse diante de Deus em Samaria. É isso que está escrito? Não. Tomara, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Diante do profeta. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ela estava ali, mas não era dali, tinha só o propósito dela estar ali. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures de sua lepra. Mas não era para ir diante do rei, era para ir diante do profeta. Rei não tem nada a ver com profeta. Ele mandou, era para ir diante do profeta. Não, vou mandar para o rei. O rei é a autoridade máxima, irmão Itamar. Vou mandar diante do rei. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Sou eu Deus? Para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Quer dizer, isso aí na nossa linguagem aqui, isso é uma trama contra mim, é um esquema contra mim. Esse homem está, em outras palavras, está me tirando, como não é onde que diz aí, para criança, está me subestimando. Esse rei está querendo coisa. Eu não sou Deus? Para curar, para dar vida, para matar? Ele está buscando ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixa vir a mim. Eles vão saber que há profeta em Israel. Coisa linda quando um homem de Deus sabe da sua posição. Ele poderia dizer: eles vão saber que há Deus em Israel, mas ele sabia que havia Deus. Mas Deus havia usado os profetas. Então ele vai saber que existe profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai,
lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Todo pomposo, todo orgulhoso, chegou, irmão Sabino, Eliseu nem foi receber. Falou para o menino dele, vai lá, fala para ele fazer isso se ele quiser ficar são. E olha o que ele disse. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã pensou isso, vou chegar lá, eu sou um homem grande, sou chefe, irmão Rodrigo. Ei, meu Deus do céu, seja humilde, que você não perde nada. Naamã chegou todo orgulhoso, mas vai acontecer isso, eu vou chegar, vai sair lá pisando fino. Entra, irmão Naamã, entra aqui, senta na melhor cadeira. Irmão, quem está dependendo de ajuda, não tem que ser pomposo, tem que se humilhar. E muitas vezes, irmão Paulo, parece que Deus é que está precisando de nós com todo o nosso orgulho, estou fazendo algo para Deus. Oh Deus, eu devo tudo ao Senhor. Vai acontecer, ele vai chegar, colocar a mão, vai invocar o nome do Senhor e vou ser restaurado. Aí ele disse assim, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? E ainda mandou num rio pior que tinha. Tinha o Jacuí ali, tinha o Guaíba, não, mandar no Rio do Sino mesmo ali. É ali que eu quero que você mergulhe. Mas não tinha esse rio Abana, o rio Farpar, o rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos. Como é bom ter servo bom, irmão. Como é gostoso, como é gratificante ter irmãos que servem a gente com carinho como vocês fazem. Irmão Paulo, pastor, me perdoa que nós somos 2, 3 diáconos que não vimos a sua água que terminou. Não se preocupa não, irmão, vocês estão trabalhando, estão tudo no serviço, deixa quieto, fique descansado. Não, já mandamos buscar água para o senhor. Eu já fiz muito isso. E foi o melhor trabalho que eu fiz na minha vida. Servir como um diácono. Então chegaram os seus servos, lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado, isso é fácil, vai lá, meu chefe, obedece a palavra dele. Se ele tivesse profetizado algo grande, você sairia pulando, feliz da vida, regozijando, não é assim? Mas quando deu a palavra meio forte, o pastor não é mais de Deus. Quando o pastor profetiza, Deus vai te dar uma casa para você que está lutando, Deus vai te abrir uma porta de emprego para você, Deus vai prosperar teu caminho. Ei, pastor abençoado que eu tenho, esse pastor eu vou até o fim, irmão Paulo. Esse pastor sim, o pastor dá uma puxada, ajeita a coisa, irmão, corrige tua vida, converse com a esposa, coloca a coisa em ordem na sua casa. Ei, esse pastor está pegando meu pé. Não é assim que nós pensamos? É assim, temos que ser humildes. Porque a correção, diz a Bíblia, na hora, quem gosta de uma correção? Ninguém. Na hora ela é doída. Hebreus diz ali. Mas depois, com o tempo, vamos ver que a coisa era Deus. Um pai jamais quererá o mal para o seu filho. Um pai jamais. Se vê que o filho está indo para um caminho, ele vai lá buscar, ele vai lá e repreende. Se tiver que tirar a cinta, ele tira. Porque ele não quer que o filho dele se perca, e Deus muito mais, e o pastor muito mais. Melhor, e o pastor também, que tem Deus no coração, pensa igual. Está vendo a casa indo por água abaixo, por falta de comportamento, por falta de posicionamento. A moda está entrando no lar, a roupa, em vez de aumentar, está encurtando, e o pastor fica dormindo. Tem que falar, mas daí quando fala, esse pastor já foi homem de Deus. Não é mais.
mas nós continuamos na graça. Aleluia! Meu pai, se o profeta disser alguma coisa grande, porventura não a faria, quanto mais dizendo a ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E não era 5, nem 4, era 7. Mergulhou 7 vezes, conforme a palavra, irmão Itamar, do homem de Deus. Aí Eliseu falou, vou obedecer. O irmão Brana falou, vou obedecer, porque ele está no mesmo nível. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja, e ele foi e fez conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Porque ele obedeceu a quem? A palavra do homem de Deus. Não foi o rio, a água. Hoje fazem comércio. Hoje o orgulho dos artistas, das pessoas, eu me batizei no Rio Jordão. Grandes coisas. Que não tem nada a ver. O batismo é um símbolo, é uma imersão. Simplesmente isso. Ah, mas eu trouxe um copinho de água do Rio Jordão. Quem vai dar R$300? Aí corta a fita aqui, diz que eu estou fazendo isso. R$1.000 por um copinho, ungido, irmão Itamar, de água do Rio Jordão. Mas não foi a água. Por que a água? Porque a água curou Naamã. Não, senhor. Naamã não foi curado pela água. Naamã foi curado por Deus, porque ele obedeceu a palavra do homem de Deus. Porque quando Eliseu falou, manda ele vir aqui, ele disse assim, saberá que há profeta em Israel. Não há água. É profeta. Aleluia. Vamos dizer graças a Deus. Então você vê quanta coisa Deus fez ali para abençoar um homem. E uma coisa na contramão. Se ele fosse mergulhar 5, não daria certo, nem 4. E se fosse em outro rio, pior ainda, tinha que ser ali. E ele tinha que ficar por detrás da palavra do profeta. Agora, mensagem demonologia. Você que gosta de anotar, eu escrevo aqui, meus irmãos, tremendo ali na hora da unção que desce, depois nem eu não entendo minha letra. Aí eu estou dirigindo, eu digo, pega algo aí, escreve para mim. Eu estou num lugar assim, me desce algo, já puxo da caneta, já escrevo. Depois eu mesmo, irmão, eu tenho que ficar vendo o que está escrito aqui. É a formação, né, que a gente tem. Agora veja, mensagem de demonologia. Você vai ver algo aqui. Umbanda disse, vai ao médico para uma pessoa. Umbanda trabalhou com essa pessoa, vou adiantar um pouquinho da história antes de ler, para tirar de sua mente algo que ele tinha deixado entrar na mente e não tirava mais, não saía mais. Você sabia que há espíritos assaltantes que invadem a sua mente? E te impede de você, e cria um bloqueio, e te impede de você ir além daquilo. Hoje o que nós mais temos como é que se chama? Hospitais, consultórios, melhor dizendo, de autoajuda no psicólogo, inteligência emocional, psiquiatria. O que mais temos hoje. E todo pastor tem que ter um pouquinho nele, de psicólogo também, para poder ajudar o povo, mas ele mesmo precisa disso, ele mesmo precisa de ajuda. E vocês vão ver aqui nesta mensagem que alguém disse assim, esse menino não tem jeito de ser operado, não tem mais jeito para ele, a medicina não vai poder fazer nada para ele, e aquilo ficou no homem. Mas o Umbanda que eu entendi aquilo, não queria que simplesmente, que somente o filho do homem fosse curado, mas que o homem também fosse liberto de um espírito que havia entrado em sua mente e não crer mais aquilo. Veja, vamos caminhando para você ver que coisa tremenda isso aqui. Ele conta da revista que fez esse documentário. E ele começa dizendo assim, o homem contando, né? Ele começa dizendo assim, nós tínhamos 2.700 pessoas esperando para
receber oração de pé lá fora. Vocês leram o artigo. E um homem havia estado na clínica Mayans. E eles disseram que a enfermidade no cérebro, a qual contraía sua mãozinha, contraía suas pernas por cima dele, todo torto. E eles disseram, a clínica disse, não há nem mesmo uma operação ou nada que possa ser feito. Entrou na mente do homem. Entrou na mente do homem. Não há uma cirurgia, uma operação, nada que possa ser feito. Mas só que o Espírito Santo guiou esse homem de uma maneira tremenda. Ele diz assim, então ele o levou de volta para o Canadá, e ele disse, eu não estou derrotado ainda. A clínica não pode fazer nada? Eu não estou derrotado ainda. Veja, e esse livro é chamado O Milagre de Donnie Morton. E então ele disse que o homem, eu não estou derrotado ainda, o homem disse, porque eu conheço um curador de fé chamado William Branham, que fez com que 2 de meus amigos, que eram surdo e mudo, ouvisse e falasse. Eu vou ir lá. E eles telefonaram para tentar encontrar onde eu estava. Eu estava ainda na América, e eu estava em Costa Mesa, Califórnia. E o artigo, quando vocês lerem, vocês se preparem para chorar. Isto simplesmente quebrará o seu coração. Como ele, o homem, atravessou a massa de neve e tudo mais, com aquela criança, e ele disse, seja corajoso, Doni. Disse, agora nós não estamos fracassados. O homem falando com o seu filhinho, tudo tortinho, mané. E aquele menininho nem mesmo podia sorrir, dificilmente, ele estava tão afligido, e disse, não estamos fracassados, nós vamos pedir a Deus, nós vamos ao profeta de Deus e vamos lhe pedir. Coisa linda, que ato guloso, como essa moça ali, o Naamã também. Vamos lá no homem de Deus. Então, eles vieram através da neve, e finalmente eles chegaram lá embaixo, e a sua mãe estava vindo com eles, e eles não tinham dinheiro suficiente para vir de avião, então eles mandaram sua mãe voltar, e o menino e o pai tiveram que vir de ônibus. E como eles rodaram todo o caminho, desde de Canadá até Costa Mesa, Califórnia, e eles chegaram lá quebrados. Quando não há sacrifício, não há muito que receber, diz o profeta. E eles chegaram lá quebrados. E o pai conta como ele tinha que trocar as pequenas fraldas nele, e o pequeno menino com cerca de 7 ou 8 anos de idade, simplesmente inútil. E como ele não tinha chance para comer nem nada, e disse que seu pequeno garoto podia somente ouvi-lo falar, e ele podia dizer a maneira que seus olhos, parecia que ele estava tentando sorrir. Vocês sabem que o que ele lhe falava é diferente nas vistas, e o que ele faria, tal. E quando eles chegaram lá na Califórnia, eles disseram ao auxiliar de viagem que eles tinham vindo ver um divino, um curador divino. E o homem automaticamente riu deles, falou, que vocês vão aonde? Nós vamos no curador divino. E o profeta não gostava de ser chamado disso, porque não existe, né? Existe um Deus divino. Agora, e aí eles chegaram lá, diz o profeta, que criticaram os dois. Com certeza eles ridicularizaram do homem e do menino. O senhor fez toda essa viagem para vir aqui, não tem ninguém curador divino aqui, nada. Porque há um profeta, dificilmente tem honra na sua pátria. E era o lugar que o irmão Branham encontrava mais dificuldade de ministrar o dom, era no seu lugar onde havia nascido. Agora, e diz o profeta, após eles criticarem tudo, eles, de qualquer maneira, o jornal apanhou um carro e enviou para lá. Vamos levar esses dois aí. E ele disse que quando eles chegaram, a fila estava, 2.700 pessoas estavam esperando para receber a oração. E disseram que quando eles chamaram, ele chegou com o seu menino e passou na frente da fila. E mandaram ele voltar, disseram, não, aqui tem ordem. Aqui tem ordem, o senhor não pode, tem 2.700 pessoas para o profeta orar.
E o senhor não pode cortar fila. Ele disse, mas meu menino está morrendo, eu não sabia disso, eu vim de tal lugar. E começou a conversar e disse, tudo bem, eu obedeço. O Billy Paul disse, não, o senhor vai ter que esperar. E ele virou as costas, tudo bem, meu irmão, eu vou esperar. Eu vou esperar. Estou dizendo que quem quer ser abençoado chega com humildade. E quando ele estava falando, eu vou esperar, o profeta estava por ali e o viu. Ele falando, e o profeta disse, chama ele de volta. Qual é o problema disso? O pai dele foi embora e disse, qual foi o problema? E o Billy Paul disse, olha, ele não tinha ficha de oração. E o profeta disse assim, chame ele e traga-o aqui. E o pai subiu na plataforma com lágrimas rolando por sua face, precisando de um barbear. Estava barbudo, quantos dias com o seu filho caminhando, andando, precisando de um barbear. E ele subiu ali, e eu não fiz pergunta nenhuma, mas eu olhei diretamente na face da criança, e eu disse de onde a criança era, e que ela havia estado na clínica Maios, e tudo a respeito do que havia errado com ele, e quão enfermo havia ele estado, como a doença dele, o que tinha acontecido, de onde ele veio. O profeta chegou e olhou, não fez nenhuma pergunta, começou a falar. Essa criança vem assim, está com esse problema, foi na clínica Maios e tal. E o homem ali impressionado. E então ele começou a chorar, o homem. E ele saiu e disse, ele começou a sair para fora ali da plataforma e voltou-se e ele disse, isso está tudo correto, irmão Brana, isso é verdade, meu filho está doente mesmo, assim, mas eu quero saber só uma coisa, o meu menino viverá, irmão Brana? Eu fiz toda essa viagem, cheguei na presença do profeta, sabendo que Deus ia usar ele para curar meu menino, eu quero saber, ele vai viver? O profeta disse, isto eu não posso dizer. Olha, eu disse só um momento, e eu vi uma visão aparecer, e eu disse, você não quer crer nisto, porque a Maios disse, a clínica, que aquela operação não poderia ser realizada, não poderia ser realizada naquele cérebro, mas eu lhe digo o que fazer. Olha, aqui começou a mudar, ele tomou um choque, uma decepção, mas aí ele diz assim, você não vai crer no que eu vou te falar, porque a clínica falou isso, que não tem jeito dessa operação ser feita. Mas eu lhe digo o que fazer. Você amanhã ainda, irmão, amanhã, você simplesmente siga em frente com esse menino, vai. Dentro de aproximadamente 3 dias, você encontrará uma mulher de cabelos pretos na rua, e a mulher irá lhe perguntar qual é o problema com este menino. Então, ela te falará de algum pequeno médico no interior aí fora, o qual pode executar aquela operação. E você não crerá nisto, porque aqueles maios desenganaram isto e disseram que isto é impossível de ser feito. Por que o irmão Brando trabalhou dessa forma, irmão Rodrigo? A Maios disse para o homem que não daria conta de fazer cirurgia, nada daria jeito naquele menino. Ele disse para o filhinho dele, mas eu não estou derrotado, eu vou onde está o profeta de Deus. Chegando lá, o profeta de Deus fala para ele, olha, você não vai crer no que eu vou te falar, porque a Maios colocou isso na sua cabeça, que não tem jeito. Muitas vezes o diabo coloca algo na sua cabeça e dizendo para você, não tem mais jeito. Mas quem te direcionou a caminhar por essas pegadas sangrentas, quem te direcionou a crer nesta mensagem, é aquele que vai direcionar você até chegar lá. Lembra-se daquela mulher, me vem à memória agora, a mulher que o Eliseu havia profetizado, o filhinho dela, ela era estéril, irmão, sabe? E ela teve um filho, porque ela tratou bem o profeta de Deus. O profeta disse que eles fizeram uma casinha para ele ali, e falaram, eu vejo que ele é um santo homem de Deus, vamos fazer uma casinha para ele. Eliseu chamou o menino e falou, pergunta o que eles querem receber por fazer essa dádiva. O menino foi lá, olhou e falou, eu não sei, mas o esposo dela é meio velho, de idade, eles não têm filho. Então diga para ela vir aqui. Do tempo da vida, Deus vai te visitar, você vai ser mãe. Não foi mais ou menos assim?
Passou-se o tempo, o menino nasceu, criado, abençoado. Daqui a pouco, com 12 anos de idade, o menino adoece no campo com o pai dele, começou a gritar, minha cabeça, morreu no colo do pai. O pai veio e largou para a mãe, e agora? O que a mãe fez? Isso é uma coisa tremenda, irmão, que eu vi dentro dessa mensagem. Você vai pegar isso aqui agora se você for espiritual. Chegou lá, o menino morto, colocou na cama do profeta, pegou, arrumou ali, abordou uma jumentinha, pegou e largou direção aonde estava o profeta que estava no monte. Por que isso, irmão Rodrigo? Por que isso? Porque ela não havia pedido. Deus havia dado um filho para ela através do profeta. Ela não foi em outras fontes. Ela disse, eu vou preparar essa jumenta e não vou parar até chegar lá. Por que chegar lá? Porque lá é que ela tinha recebido a bênção. Lá que ela tinha recebido algo que ela não tinha pedido. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus, mas é o seguinte, eu não pedi para Deus, então Ele é responsável em cuidar daquilo que Ele me deu. E ela não foi em outro lugar, ela não foi procurar solução espiritual em sistema denominacional, dá para se dizer assim. Eleito não fica caçando aqui e ali na internet para descobrir algo para preencher sua alma. Ele vai direto na fonte, aquele que te deu a revelação. Você vai para essa mensagem aqui, você encontra tudo. Você não precisa encontrar outra coisa. Você não precisa ir para a teologia. É bom para eles, a nossa teologia está aqui. A teologia e você vai para qualquer dúvida que você tiver sobre a Bíblia, não procure em outra fonte, irmão. Procure aqui, ó. Isso aqui que te revelou isso aqui. Esse aqui em primeiro, e esse aqui em segundo. Aí você lê esse aqui para te revelar isso aqui que você leu e não entendeu. Você pode dizer graças a Deus? Ela foi na fonte da onde ela havia recebido o filho. Você vai na fonte da onde você recebeu a revelação e vai ter a revelação para você. Aleluia. Então, veja, e esse homem chegou aqui, irmão, vai dar bem certinho, 11 horas nós terminamos. E o profeta disse assim, você não vai crer porque a clínica desenganou e disseram que isso era impossível de ser feito. Mas esta é a única chance que seu menino tem através do poder de Deus e a misericórdia de Deus naquela operação. Era a única saída. Mas eu estou na frente do profeta, não. Essa é a única saída. É você fazer o quê? Esta é a única saída. Veja, vou ler de novo. Você não crerá nisso porque aqueles maios desenganaram isto e disseram que isto é impossível de ser feito. Mas esta é a única chance que seu menino tem, através do poder de Deus e da misericórdia de Deus naquela operação. Agora, se você crê que eu sou o seu profeta, vá e faça como eu lhe digo. Faça como eu lhe digo. E aí ele lembra de Ezequias. E ele disse, irmão, veja, um profeta falou para ele, é o único jeito. Vai embora, você vai encontrar uma mulher vestida de marrom, cabelo preto, e ela vai te falar do médico. Mas eu vim na tua presença. Não, é o único jeito. Desse menino ser curado, é uma operação. É uma operação. Olha bem. E ele chegou a dizer assim, que isso era a misericórdia e o poder de Deus. Naquela operação. Que coisa tremenda. E ele virou-se, irmão Adriano, e disse obrigado. E saiu. Foi embora, obedecendo o profeta de Deus. 2 dias ou mais haviam passado, e ele estava descendo a rua um dia, e uma senhora veio e disse, qual é o problema do seu menino? Qual é o problema do seu menino? E ele disse, ele tem uma enfermidade no cérebro. E ele estava andando e respondendo assim, ele com o menininho no colo, né, o pai sofrendo. Bem, eles pensaram que isto era excessivamente sem valor, vocês sabem. Então ele disse que logo em poucos minutos algo tomou lugar. E ela disse, Senhor, eu conheço alguém que pode fazer esta operação. Aleluia. E ele disse, Senhora, olhe, os irmãos Maion deram isto por entregue e disseram que isto não poderia ser feito. E disse, um homem aqui em cima estava orando por ele.
chamado irmão Brana, e disse, espera um momento. E ele falou, espera um momento, cabelos pretos, vestido marrom, casaco cinza, é ela. Ele começou a ver o que o profeta havia falado para ele ali. Ele disse, espera um momento, cabelos pretos, usando casaco cinza, e disse, é ela. E ele disse, onde está aquele médico? E ela lhe disse, e o levou lá em cima, e o médico fez a operação, e o menino ficou bom. Aleluia! E agora a revista Mais, Vero, falando com o irmão Brano sobre aquilo, o que você fez para aquela criança, irmão Brano, estava desenganado, o que você fez por ela? E eu disse, nada, eu nunca toquei nele. Eu simplesmente disse o que Deus falou para dizê-lo, e o homem obedeceu isto. Você captou o poder disso aqui? Você captou o grau de grandeza disso aqui, irmão Rodrigo? Simplesmente, o irmão Brano não orou pela criança, nada, ele simplesmente queria que o homem obedecesse aquilo, sem entender. Contra tudo e contra todos, porque saberás que há profeta em Israel, saberás que há profeta para nós na 7ª era. Vá ao médico. Foi diferente, não foi? Agora, para nós encerrarmos com uma coisa que meio que parece na contramão. Aqui é um caso diferente. O profeta diz que ele estava andando a cavalo com uns amigos. Ele ia caçar nas caçadas, fazer caçada nos lugares. E ele disse que havia um senhor chamado Southwick, havia acabado de se tornar um cristão, cerca de 1 ano mais ou menos, e esse homem era um cowboy. Era um cowboy antes, e eles eram violentos. Você sabe? E em seu modo de vida, foi criado assim. Mas ele havia se tornado um cristão. É quando o cristão se converte, é violento, nem gosta nem de tocar nisso. Com vergonha, cora o rosto quando tem que falar alguma coisa. Mas ele havia se tornado um cristão e ele estava crendo. E ele disse ao profeta, eu li eu li seu livro, irmão Brano. E ele continuou assim, andando. E ele disse, insinuando ali, ele começou a falar sobre o seu irmão com epilepsia. E ele disse, se eu pudesse apenas levar meu irmão até você, irmão Brano. Até você, você sabe como isso te faz sentir, você fica sem ajuda, eu não posso fazer nada, e você simplesmente quer saber como isso pode acontecer. E então ele seguiu naquela caminhada, e os cavalos ali, resbalando nos barrancos ali, e esse homem foi lá na frente, e o profeta ficou para trás ali com o seu cavalo, resbalando. Eu achei tão forte aqui, irmão Sabino. Ele diz assim, no Canadá geralmente os homens saem viajando e sabem manejar cavalos, e eu amo cavalos, os animais, e eles geralmente amarram um laço neles e os deixam andar em fila, os cavalos. Mas ali, você não pode fazer isso por causa da argila. Você perderia o cavalo, poderia perder uma tropa, e temos que ir devagar pelo caminho. E eu estava bem lá atrás, num cavalo novo, debatendo, tentando fazê-lo voltar para o caminho. E o Espírito Santo, em sua graça, desceu. E eu meti as esporas no meu cavalo, passando pela fileira, até onde o senhor Southwick estava. Estava guiando bem na frente, através dos arbustos, e eu disse, companheiro, e ele disse, sim, irmão Brano. Eu disse, confiaria você em minha palavra? Confiaria você em minha palavra? E ele disse, em qualquer coisa que disser. Oh, Deus amado. E eu disse, eu tenho assim diz o Senhor para você. Eu disse, vá e traga seu irmão de Fort St. John, que está a 700 a 800 milhas de distância. Traga-o até a rodovia aqui. Ele vivia em um velho barracão,
com uma lareira ali por fogão e tinha seus filhos ali. E eu disse: a primeira vez que ele tiver um ataque epilético, arranque sua camisa de suas costas e eu lhe direi o que fazer. Jogue-a no fogo e diga: eu faço isto em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Aleluia. Como o profeta mexe com benzedeira, com benzitismo, que diz? O que é isso? A primeira vez, você crê na minha palavra, eu creio em tudo que você falar, meu irmão. Então você vai buscar seu irmão, traga até o seu barraco, que fica na beira da rua, da faixa. E a primeira vez que der isso aí nele, você arranca a camisa dele e joga no fogo. Por quê? Não sei. Deixa para os estudiosos tentar achar o significado disso. Eu sei o que é. Eu sei. É confiar na palavra do homem de Deus. É isso, não é outra coisa. Deixa eles inventar, dizer que é isso e aquilo. Os estudantes da mensagem, deixa. Eu creio que é aqui como Eliseu disse. Nem vou lá receber o menino. Espera lá. Vai mergulhar 7 vezes lá. É só isso aí. E deixa se quebrar. Porque eu tenho que saber que há quem aqui? Há profeta em Israel. Por quê? Se o profeta te falar uma grande coisa, não creria? Quanto mais isso. Com certeza esse homem aqui, depois disso, seguiu crendo muito mais em tudo que o profeta havia de revelar mais tarde, irmão Sabino. Quando vem os selos, quando vem as eras, quando vem a terceira puxada, tudo ali pregado, ele talvez nem entendeu tudo, mas ele creu em tudo. Como nós aqui estamos, crendo em tudo. Ele disse: a primeira vez que der isso, ele tiver um ataque epilético, arranque a sua camisa de suas costas, eu lhe direi o que fazer. Jogue-a no fogo e diga: eu faço isto em nome de Jesus Cristo. E ele disse: eu farei isto, irmão Branco, eu farei. Parágrafo 36. Então ele foi, trouxe seu irmão, levou até ali, e naquela manhã ele teve que sair numa trilha com alguns homens de proteção, e seu irmão geralmente tinha 2 ou 3 ataques por dia, e ele os tem desde garotinho, e a sua esposa morria de medo dele. E quando ele tinha aqueles ataques, porque ele ficava violento, ele era um sujeito jovem, muito forte, e ele teve um ataque depois que o Budi saiu. Em vez dela pular pela janela com medo, como ela sempre fazia, diz o profeta, em vez dela pular pela janela, como geralmente fazia, tirando seus filhos do caminho, ela apenas pulou e montou em cima dele, e arrancou sua camisa. Uma mulher cheia do Espírito Santo, arrancou sua camisa e o jogou no fogo e disse: eu faço isto em nome de Jesus Cristo. E ele nunca mais teve outro. E isto foi na última primavera. E muitas vezes eu sei que tem sido um pouquinho difícil, pessoas não compreendem. Vai no médico. Minha saída é Deus, vai no médico. Deus está naquilo. O outro precisava talvez no médico, não, arranca a camisa e joga no fogo. E as duas coisas foi o profeta, Deus nele falando isso. Então nós temos que crer na palavra de Deus, temos que crer em seus profetas. Crê no Senhor Deus e em seus profetas e sereis. Atos, capítulo 2, uma promessa de um apóstolo, de um profeta. Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você estivesse nesse culto aqui, você faria parte das 3.000 almas. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras
Isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Receberam o quê? A sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Alguém disse: eu prefiro crer em Jesus do que em Pedro. Crer em Pedro é crer em Jesus. Porque aqui nem era Pedro falando, era o Espírito Santo que eles haviam acabado de receber. Veja. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse é um mandamento dele para nós. Nós temos perseverado? Perseverado no quê? Na doutrina dos apóstolos? Na comunhão? No partir do pão? Nas orações? E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, veja, as pessoas hoje querem ser abençoadas, mas não querem obedecer a palavra dos profetas. Alguém colocou uma pergunta ali que parece tudo quanto é coisa, né? Alguém colocou aqui: se Deus te ajudou num tempo atrás, na sua vida, quando você estava em dificuldade, diga amém. Teve um corajoso que botou não. E eu pensei, olhei para aquilo e pensei assim: que bobagem. Um homem que eu conheço, eu sei, talvez esteja até escutando o culto, e eu não tenho medo de falar não. Um homem que Deus já fez muito por ele, mas nunca fez nada por Deus. Precisa é não querer o Senhor só como seu ajudador, como seu salvador. Você tem que querer Ele como seu Senhor. O Senhor tem domínio sobre você. O Senhor quer te cuidar, quer governar a sua vida. É isso que precisa ser feito. Aqui diz que aqueles homens perguntaram, eram homens que conheciam as leis, conheciam a palavra. E quando Pedro pregou, como cheio do Espírito Santo, aquilo queimou em seu coração, e eles perguntaram o que fazer para ser salvo. Mas seguindo a Moisés não eram? Seguindo os profetas não eram? Eles precisavam ainda de algo. E eles clamaram: o que faremos? E a resposta vem: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E recebereis o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para vocês. Te abençoa a pessoa a ser perdoado, batizado e receber o dom, e viver na palavra, viver na doutrina. Aí eles não querem. Mas esse mesmo Jesus que Pedro falou aqui, eu falo nesta manhã para você. Aceite-o, creia nele, seja batizado no nome dele, você se tornará patrimônio dele. Amém? E você aqui, irmão, que está acompanhando o culto, você pode viver uma vida digna do Evangelho, e você tem em você, reconheça quem você é, e você tem em você poder para abençoar. Alguém disse assim: nós não temos poder nenhum, não temos poder em nós, mas o poder de Deus, o poder dado por Deus para profetizar a palavra e abençoar, nós temos. Jesus, quando encontrou os discípulos, ele falou o quê? Eu lhes dou o poder. E nós estamos no mesmo Evangelho. Então reconheça a sua posição e abençoe, e não deixa nada te influenciar para te tirar dos caminhos de Deus. Seja feliz, seja abençoado, creia que você está nesta igreja que nasceu no Pentecostes. Você tem sido batizado no seu nome, você tem lavado os pés dos santos. Você tem sido, se Deus não tivesse te escolhido, você não estaria crendo como você crê. Levante a cabeça, meu irmão. Levante a cabeça. Deixe o mundo para lá que está pronto para terminar mesmo. E siga esse Deus para um novo céu e uma nova terra. Deus abençoe a todos. Aqui está a irmã Janete, o pastor Sérgio Dino, né? Sérgio Lino, desculpa, eu estou cansado. Pastor Sérgio Lino, irmã Janete, lá da Inglaterra. Deus os abençoe. Deus os abençoe ricamente.
Irmão Daniel, Demétrio. Deus abençoe, irmão Daniel. Próximo culto do louvor esteja conosco. Irmão Júnior Batista. A irmã Veridiana, família. A irmã Gislaine. A irmã Rose Castro. Deus abençoe, irmã Rose. O Senhor é a tua força. E a irmã Zilda Gomes está lá sendo abençoada através desta conexão. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.